Perfeito, São José de Anchieta teve mesmo uma educação primorosa, tá? Estudou em Salamanca e ele queria se tornar uma espécie de acadêmico, de estudioso, teólogo, e por causa de alguns problemas ele não conseguia chegar no nível que ele queria de provas e passar em desafios, e estava começando a se tornar famosa justamente a Companhia de Jesus, a Ordem de Santo Inácio de Loyola, né? E ele ingressa então na ordem, e essa ordem tinha justamente essa questão da entrega, entregar a vida, até com uma formação, um regramento de vida um tanto militar, para que você, num contexto que é o chamado pelos historiadores de contra-reforma, aquele movimento que vem em reação à reforma religiosa, né, eles queriam justamente viajar pelo mundo para trazer os corações para a Igreja Católica. Então, esse viajar pelo mundo significava não simplesmente você fazer turismo, né? Na verdade, era você ir para um lugar como o Brasil, que era uma selva mesmo, eu não exagero. O Brasil era realmente um viver em meio a mato, praia, terra, papagaio, tamanduá, onça, e os nativos habituados a esta vida, sem uma civilização análoga europeia. Muitos dos jesuítas foram ao Japão tentar disseminar o catolicismo numa terra de shintoísmo e budismo. Foram mortos por vários samurais e perseguidos, mas converteram muitos japoneses. Foram à China, foram à Índia, foram a territórios muçulmanos. E José de Anchieta é justamente aquele que vem para cá, ou não só, é claro que aqui já estava o Manuel da Nóbrega, existia o Aspicueta Navarro, existiam diversos jesuítas que merecem aí nossa lembrança, mas São José de Anchieta, ele tem capítulos tão especiais que é bem legal lembrar dele dessa forma como você falou. Chega aqui jovenzinho, se integra de uma forma extraordinária, ele consegue compreender rapidamente a língua tupi, começa a desenvolver um texto no qual ele escrevia como funcionava a língua tupi, ou seja, ele cria a gramática do tupi, tinha sido começado pelo Navarro, ele desenvolve isso e, ao mesmo tempo, ele percebe a dinâmica dos grupos tupis e começa a tentar buscar a paz entre esses grupos, sem negar que, por vezes, a guerra era necessária para proteger justamente a cristandade pequena que ali havia. Mas é bem interessante esse aspecto de paz, de busca da paz dele, porque quando viajavam pela selva diziam que em meio a cobras, as cobras não atacavam quando o Anchieta estava por perto. Em meio a onças, as onças vinham mansamente para perto dele, de modo que ele poderia acariciá-las. É uma coisa extraordinária. E quando houve uma guerra promovida principalmente pelos franceses, que ficam próximos ali dos Tupinambá, de uma região próxima onde hoje fica o Rio de Janeiro, eles que são chamados tamoios, né? O José de Anchieta, junto com o Manuel da Nóbrega, ele consegue ir até lá, entender os tamoios, e ele se fixa ali com eles de um modo tão especial que os tamoios ofereciam as suas mulheres para ele, no sentido de presente, assim, olha só, aqui está a minha cunhada, aqui é a minha irmã, você pode escolher, uma coisa assim, desculpa falar assim, mas é uma tentação e é uma coisa até abominável, né, para os parâmetros morais da normalidade. Enfim, e o José de Anchieta não só nunca aceitou nenhuma dessas ofertas, como por vezes ele era pego se punindo por pensamentos impuros, de modo que os indígenas, conversando entre si, tenham entendido, não, ele é uma espécie de Deus, não é possível, ninguém consegue ser dessa forma, né? Então, unindo a questão de que os animais selvagens pareciam mansos perto dele e de que todas as tentações que lhe ofereciam, ele era sempre obediente à regra vinculada aí a Santo Inácio de Loyola e aos jesuítas, e ele impunha uma imagem, ao mesmo tempo de ponto de vista físico de fragilidade, ele impunha uma imagem espiritualmente gigante, respeitada até pelos tupinambás, que eram, né, como todos sabem, canibais, né, comiam carne humana e luxuriosos a ponto de terem uma vida bastante desregrada. Então ele conseguiu aí
impor essa aura de santidade até diante de uma tribo que não reconhecia o cristianismo. Não sei se ele irá permanecer. Deus não é incoerente para pedir a uma pessoa que viva uma vida que não tem condição de viver. Mas por que então? Ele me deu um coração que tem o desejo de voar. Se nesse corpo eu não posso nem andar, por quê? Você escolheu a mim. Logo a mim que sou assim tão limitado e pecador. Logo a mim que sou assim tão lento e fraco, tão pobre e pequeno. Onde está o teu querer? Vem me dizer para onde ir, me diz ao certo o que fazer. Por quê? Me fizestes desejar. Por que se eu nunca serei capaz dos teus passos seguir? Que mistério. Que mistério.